Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui estamos mais uma vez para compartilhar uma nova história que vai mexer profundamente com suas emoções. Hoje vamos conhecer Alessandro, um milionário poderoso que acreditava que nunca poderia ter filhos, e Valentina, uma secretária dedicada cuja vida vai se transformar de uma forma que ela jamais imaginou. Uma história sobre orgulho, consequências e a força transformadora de uma descoberta que mudará tudo para sempre. Quero agradecer de coração a cada um de vocês que nos acompanha, que deixa seus comentários carinhosos, que compartilha nossas histórias com amigos e familiares. Vocês fazem toda a diferença. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva no canal para não perder nenhuma das próximas histórias emocionantes que temos preparadas para vocês. Agora me conta aí nos comentários, o que vocês estão fazendo enquanto nos ouvem? Estão preparando algo gostoso para comer? Relaxando depois de um dia corrido, organizando as coisas em casa? Adoro saber como vocês aproveitam esses momentos conosco. E não esqueçam de deixar também sua cidade nos comentários. É sempre uma alegria saber de onde nos acompanham. Agora sim, vamos começar nossa história. Preparem o coração, porque essa vai ser intensa do começo ao fim. Alessandro Ribeiro ajustou o nó da gravata italiana enquanto observava a movimentação da Avenida Paulista através do vidro blindado de seu escritório no 35º andar. Aos 38 anos, ele comandava um dos maiores conglomerados empresariais do país, com negócios que se estendiam desde construção civil até tecnologia. Suas mãos, sempre impecavelmente cuidadas, seguravam uma xícara de café que havia esfriado há mais de uma hora, enquanto seus olhos escuros percorriam os relatórios financeiros espalhados sobre a mesa de mogno. O silêncio do escritório era quebrado apenas pelo som distante do trânsito lá embaixo e pelo clique constante de seu relógio suíço, uma herança do avô que fundara o Império Ribeiro décadas atrás. A rotina de Alessandro era matematicamente precisa desde que assumira o controle total da empresa, após a morte prematura dos pais em um acidente de carro 5 anos antes. Chegava sempre às 7 da manhã, revisava os números do dia anterior, participava de reuniões estratégicas e saía raramente antes das 10 da noite. Fins de semana eram dedicados a viagens de negócios ou reuniões com investidores internacionais. Não havia espaço para relacionamentos duradouros em sua vida, apenas encontros casuais com mulheres que entendiam que ele não estava disponível para compromissos emocionais. Sua dedicação exclusiva aos negócios havia transformado a empresa de seus pais em um império que movia bilhões de reais anualmente, mas também havia criado um vazio profundo em sua vida pessoal que ele preferia ignorar. O som discreto da porta do escritório se abrindo fez Alessandro levantar os olhos dos documentos. Valentina Costa entrou carregando uma bandeja com café fresco e alguns relatórios que precisavam de sua assinatura urgente. Ela havia se tornado sua secretária executiva 3 anos antes, e desde então, a eficiência do escritório havia aumentado consideravelmente. Valentina tinha 26 anos, cabelos castanhos sempre presos em um coque elegante e usava ternos discretos que valorizavam sua figura sem serem provocantes. Seus olhos verdes transmitiam uma serenidade que contrastava com o ambiente corporativo agressivo, e sua voz suave tinha o dom de acalmar até os investidores mais nervosos durante as ligações importantes. Bom dia, Sr. Alessandro. Trouxe o café fresco e os contratos da fusão com a empresa de Minas Gerais que chegaram pela manhã, disse Valentina, colocando a bandeja sobre a mesa com movimentos precisos e cuidadosos. Ela havia aprendido a ler os humores de seu chefe ao longo dos anos e sabia que ele estava especialmente tenso naquela manhã pela forma como tamborilava os dedos sobre a mesa. O advogado ligou há 15 minutos, dizendo que precisa conversar com o senhor antes das 2 da tarde sobre as cláusulas de proteção ambiental. Também marquei a reunião com os diretores para as 4 horas, conforme solicitado ontem. Alessandro acenou com a cabeça, observando como Valentina organizava os papéis em ordem de prioridade, sem que ele precisasse pedir. Essa capacidade de antecipar suas necessidades era uma das qualidades que mais valorizava nela. Durante os 3 anos de trabalho conjunto, Valentina nunca havia faltado um dia sequer, nunca havia cometido erros graves nos relatórios e sempre mantinha uma postura profissional impecável,
mesmo quando ele estava especialmente irritado devido à pressão dos negócios. Ela vinha de uma família simples da zona leste de São Paulo e havia conseguido o emprego através de uma agência de recursos humanos, impressionando a todos durante o processo seletivo com sua dedicação e conhecimento em administração, além de falar inglês e espanhol fluentemente. Obrigado, Valentina. Você pode cancelar o almoço com os japoneses hoje? Preciso revisar esses contratos com mais calma, disse Alessandro, pegando a xícara de café ainda fumegante. O aroma forte o ajudava a manter a concentração durante as longas horas de trabalho. E pode ligar para o médico e remarcar minha consulta de rotina para a próxima semana? Hoje não vai dar tempo. Valentina fez algumas anotações em sua agenda eletrônica e assentiu. Claro, senhor Alessandro. Vou ligar agora mesmo para o restaurante e para o consultório. O senhor gostaria que eu pedisse algo para comer aqui no escritório? Está há 2 horas sem se alimentar adequadamente. Sua preocupação genuína com o bem-estar do chefe era evidente no tom de voz, embora ela sempre mantivesse a formalidade necessária no ambiente profissional. Alessandro sorriu levemente, um gesto raro que aparecia apenas quando Valentina demonstrava esse cuidado maternal discreto. Pode pedir aquela salada do restaurante italiano e um suco natural. Você já almoçou? Perguntou, levantando os olhos dos papéis pela primeira vez na manhã para olhá-la diretamente. Era um momento incomum, pois geralmente ele estava tão concentrado no trabalho que mal notava as pessoas ao seu redor, mas algo na delicadeza com que Valentina cuidava dos detalhes sempre chamava sua atenção. Ainda não, senhor Alessandro. Estava esperando resolver suas demandas da manhã primeiro, respondeu Valentina, guardando a agenda no bolso do blazer. Ela tinha o hábito de priorizar sempre as necessidades do trabalho antes das próprias, uma característica que Alessandro respeitava profundamente, embora às vezes se preocupasse com a dedicação excessiva dela. Mas pode ficar tranquilo, vou almoçar depois que fizer as ligações. Amanhã seguiu com a rotina habitual de ligações internacionais, análise de relatórios e reuniões rápidas com diretores de diferentes departamentos. Alessandro observava através da parede de vidro que separava seu escritório da área de trabalho de Valentina, como ela coordenava a agenda de todos os executivos, atendia ligações em 3 idiomas diferentes e ainda encontrava tempo para organizar os arquivos importantes. Sua eficiência era impressionante, mas o que mais chamava a atenção era a forma gentil como tratava todos os funcionários, desde os estagiários até os diretores mais experientes. Ela tinha um dom natural para mediar conflitos e sempre encontrava soluções práticas para os problemas administrativos mais complexos. Durante a pausa para o almoço, Alessandro permaneceu em seu escritório revisando os contratos enquanto Valentina saía para sua refeição. O silêncio que se instalava quando ela não estava presente sempre o incomodava, embora ele nunca admitisse isso conscientemente. A presença dela havia se tornado tão natural em sua rotina que sua ausência, mesmo temporária, deixava o ambiente menos acolhedor. Ele tentava se concentrar nos números e cláusulas jurídicas, mas seus pensamentos ocasionalmente derivavam para a forma como os olhos de Valentina brilhavam quando ela sorria, ou como sua voz se tornava mais suave quando falava com clientes nervosos ao telefone. Quando Valentina retornou do almoço, trazia consigo o aroma sutil de seu perfume discreto e uma energia renovada que sempre contagiava o ambiente. Ela se instalou em sua mesa e imediatamente retomou o trabalho, organizando a agenda da tarde e preparando os documentos para as reuniões seguintes. Alessandro a observava discretamente enquanto fingia estar concentrado nos relatórios, notando como seus movimentos eram sempre elegantes e precisos, como se ela tivesse nascido para ocupar aquele espaço profissional com naturalidade e competência. Havia algo em Valentina que transcendia a simples relação de trabalho, uma conexão sutil que ele preferia não analisar muito profundamente, temendo que isso pudesse comprometer a excelente dinâmica profissional que haviam construído ao longo dos anos. As semanas seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível, na dinâmica entre Alessandro e Valentina. Os projetos de expansão da empresa para o mercado internacional exigiam horas extras frequentes, e o escritório muitas vezes ficava vazio, exceto por eles dois trabalhando até altas horas da madrugada. Alessandro descobriu que Valentina possuía uma visão estratégica surpreendente para os negócios,
oferecendo sugestões valiosas durante as análises de mercado que ele jamais esperaria de uma secretária. Suas observações sobre o comportamento dos consumidores brasileiros em relação aos produtos importados eram precisas e demonstravam um conhecimento que ia muito além de sua formação acadêmica formal. Valentina, você estudou marketing em algum momento? Perguntou Alessandro numa dessas noites tardias, enquanto revisavam juntos as propostas para o lançamento de uma nova linha de produtos. A luz suave da luminária de mesa criava uma atmosfera mais íntima no escritório, muito diferente do ambiente corporativo formal das horas comerciais. Suas análises sobre o perfil dos consumidores são mais certeiras que as de muitos consultores que contratamos. Valentina corou levemente e desviou o olhar por um momento antes de responder. Na verdade, Sr. Alessandro, sempre tive interesse em entender como as pessoas tomam decisões de compra. Durante a faculdade de administração, fiz alguns cursos extras de psicologia do consumidor por conta própria. Observo muito o comportamento das pessoas no dia a dia, e isso me ajuda a entender suas motivações. Sua voz tinha um tom mais pessoal do que o habitual, como se estivesse compartilhando algo importante sobre si mesma. Minha família sempre teve dificuldades financeiras, então, desde criança, aprendi a pensar muito antes de gastar qualquer dinheiro. Isso me fez perceber como as emoções influenciam nossas escolhas. Alessandro se recostou na cadeira, genuinamente interessado em conhecer mais sobre os pensamentos de Valentina. Era a primeira vez em 3 anos que ela falava sobre sua vida pessoal de forma tão aberta, e ele descobriu que tinha uma curiosidade sincera sobre as experiências que moldaram a personalidade dela. É interessante como nossa história pessoal influencia nossa visão profissional. Eu cresci vendo meu pai e meu avô construírem este império, então sempre enxerguei os negócios como uma questão de estratégia e poder. Você tem uma perspectiva mais humana, mais conectada com as necessidades reais das pessoas. A conversa fluiu naturalmente enquanto eles continuavam trabalhando nos relatórios. Valentina contou sobre sua infância no subúrbio, onde aprendera a valorizar cada oportunidade de crescimento e desenvolvimento pessoal. Seus pais trabalhavam em empregos simples, mas sempre incentivaram seus estudos, fazendo sacrifícios para que ela pudesse frequentar uma boa faculdade. Alessandro compartilhou algumas memórias da pressão constante que sentia para honrar o legado familiar, e como isso às vezes o fazia questionar se havia escolhido sua própria vida ou simplesmente seguido um caminho predeterminado pelos antepassados. Devo confessar que às vezes invejo sua liberdade de escolhas, Valentina, disse Alessandro, surpreendendo-se com sua própria honestidade. A intimidade do momento e o cansaço das longas horas de trabalho haviam baixado suas defesas habituais. Você construiu sua carreira através do próprio mérito, sem o peso de expectativas familiares ou a pressão de manter um sobrenome importante. Deve ser libertador poder tomar decisões baseadas apenas em seus próprios desejos e objetivos. Valentina o observou com uma expressão pensativa, como se estivesse vendo uma faceta de Alessandro que nunca havia percebido antes. Senhor Alessandro, posso fazer uma observação pessoal? Quando ele acenou positivamente, ela continuou com cuidado. Acredito que a liberdade não está na ausência de responsabilidades, mas na capacidade de encontrar significado no que fazemos. O senhor transformou a empresa de sua família em algo muito maior do que era, e isso aconteceu porque encontrou sua própria forma de liderar. Não é apenas continuar um legado, é criar um novo capítulo dessa história. As palavras de Valentina tocaram algo profundo em Alessandro, uma parte de si mesmo que ele raramente permitia que viesse à superfície. Ele havia passado anos focado exclusivamente nos resultados financeiros e no crescimento da empresa, mas nunca havia parado para refletir sobre o significado pessoal de suas conquistas. A perspectiva dela oferecia uma nova forma de enxergar sua própria jornada, não como um fardo herdado, mas como uma oportunidade de criar algo verdadeiramente próprio. Você tem uma forma muito sábia de enxergar a vida, Valentina. Como conseguiu desenvolver essa maturidade emocional sendo tão jovem? Alessandro percebeu que sua voz havia adquirido um tom mais suave, quase íntimo, muito diferente do registro profissional que mantinha durante o expediente normal. A proximidade física necessária para revisar os documentos juntos também havia criado uma consciência nova da presença dela.
do perfume discreto que usava e da forma graciosa como movia as mãos enquanto explicava seus pontos de vista. Valentina sorriu com uma doçura que iluminou seu rosto de uma forma que Alessandro jamais havia notado antes. Acho que as dificuldades me ensinaram a procurar sempre o lado positivo das situações e a valorizar as pequenas conquistas do dia a dia. Quando você não tem muitas coisas materiais, aprende a encontrar riqueza em outros lugares, como nas conversas genuínas, nos momentos de aprendizado e na satisfação de ajudar outras pessoas a crescerem. Ela fez uma pausa, como se estivesse decidindo se deveria compartilhar algo mais pessoal. Trabalhar aqui tem sido muito mais do que um emprego para mim. Tenho aprendido coisas que jamais imaginei que pudesse aprender, e isso me faz sentir que estou realmente crescendo como pessoa. A sinceridade na voz de Valentina criou um momento de conexão genuína entre eles, algo que transcendia completamente a relação profissional formal que mantinham até então. Alessandro sentiu uma emoção estranha, uma mistura de gratidão e admiração que não conseguia definir completamente. Pela primeira vez em muitos anos, ele se sentia verdadeiramente visto e compreendido por outra pessoa, não apenas como o CEO bem-sucedido ou o herdeiro de um império empresarial, mas como um ser humano com dúvidas, aspirações e necessidades emocionais profundas. Valentina, preciso agradecer a você por muito mais do que sua eficiência profissional, disse Alessandro, olhando diretamente nos olhos verdes dela. Sua presença aqui trouxe uma qualidade de vida que eu não sabia que estava faltando. Você me ajuda a ser um líder melhor, mais conectado com as pessoas e com o verdadeiro propósito do nosso trabalho. A vulnerabilidade em sua voz era evidente, e ele percebeu que estava cruzando uma linha invisível que sempre havia mantido entre sua vida pessoal e profissional. O relógio na parede marcava quase meia-noite quando eles finalmente terminaram de revisar todos os documentos importantes. A cidade lá embaixo havia adquirido uma quietude noturna e as luzes dos prédios criavam um panorama quase romântico através das janelas do escritório. Alessandro percebeu que não queria que aquele momento terminasse, que havia algo profundamente satisfatório em compartilhar aquelas horas de trabalho e conversa íntima com Valentina. Era como se tivessem criado um mundo particular dentro daquele espaço profissional, um lugar onde podiam ser simplesmente duas pessoas conectadas por uma compreensão mútua genuína. 3 semanas depois daquela primeira conversa íntima, Alessandro e Valentina haviam estabelecido uma nova rotina de trabalhar juntos até tarde, sempre que os projetos exigiam atenção especial. O que começara como necessidade profissional havia se transformado em algo que ambos aguardavam com uma expectativa que preferiam não analisar muito profundamente. Alessandro descobriu que suas melhores ideias surgiam durante essas sessões noturnas, quando podia discutir estratégias com Valentina sem as interrupções constantes do dia a dia corporativo. Ela, por sua vez, florescia nesse ambiente mais relaxado, oferecendo insights cada vez mais valiosos e demonstrando uma capacidade de raciocínio estratégico que impressionava até os diretores mais experientes da empresa. Naquela quinta-feira especificamente, eles enfrentavam um prazo apertado para finalizar a proposta de fusão com uma empresa alemã, um negócio que poderia representar a maior expansão internacional da história da Ribeiro Enterprises. Alessandro havia dispensado toda a equipe às 6 da tarde, mas ele e Valentina permaneceram trabalhando na revisão dos detalhes financeiros e jurídicos que precisavam estar perfeitos para a apresentação da manhã seguinte. O escritório estava silencioso, exceto pelo som suave da chuva que começara a cair sobre São Paulo, criando uma atmosfera acolhedora que contrastava com a tensão usual dos negócios importantes. Valentina, você notou alguma inconsistência nos números da projeção de lucros para o 3º trimestre? Perguntou Alessandro, passando a mão pelos cabelos num gesto de cansaço que ela já conhecia bem. Eram quase 10 da noite e ele havia tirado o paletó e afrouxado a gravata, uma informalidade que só permitia quando estavam sozinhos no escritório. Algo me incomoda nessa planilha, mas não consigo identificar exatamente o que é. Valentina se levantou de sua cadeira e se aproximou da mesa dele, inclinando-se levemente para examinar a tela do computador. Seu perfume suave invadiu o espaço pessoal de Alessandro, e ele teve que fazer um esforço consciente para manter a concentração nos números.
Aqui, senhor Alessandro, disse ela, apontando para uma linha específica da planilha. Os custos de transporte marítimo estão calculados com base nas tarifas do ano passado, mas houve um aumento de 15% desde janeiro. Se ajustarmos esse valor, a margem de lucro fica mais realista. A proximidade física entre eles criou uma tensão elétrica que nenhum dos dois podia ignorar. Alessandro virou-se na cadeira para agradecer a observação de Valentina e se encontrou a poucos centímetros do rosto dela. Por um momento que pareceu durar uma eternidade, eles se olharam nos olhos sem dizer nada, ambos conscientes de que algo fundamental havia mudado na atmosfera do escritório. A respiração de Valentina ficou mais superficial e Alessandro sentiu seu coração acelerar de uma forma que não tinha nada a ver com a pressão dos negócios. Valentina, murmurou Alessandro, sua voz saindo mais rouca do que pretendia. Ele podia ver as pequenas sardas douradas na pele clara dela, a forma como seus lábios entreabertos revelavam uma vulnerabilidade que ela normalmente mantinha escondida sob a máscara profissional. Você é extraordinária, não apenas como profissional, mas como pessoa. Eu não sei o que faria sem você aqui. Os olhos de Valentina se encheram de uma emoção intensa, uma mistura de surpresa, desejo e algo mais profundo que ela tentava processar. Senhor Alessandro, começou ela, mas as palavras se perderam quando ele levantou uma das mãos para tocar delicadamente seu rosto. O toque foi suave, quase reverente, como se ele estivesse tocando algo precioso e frágil que poderia se quebrar com qualquer movimento brusco. Por favor, apenas Alessandro, disse ele, acariciando a pele macia da bochecha dela com o polegar. Quando estamos assim, sozinhos, você pode me chamar apenas pelo nome. Somos apenas duas pessoas que se importam uma com a outra, não é? Sua voz carregava uma intimidade que fez Valentina sentir um arrepio por toda a espinha. Era como se ele estivesse pedindo permissão para cruzar a linha invisível que sempre existira entre eles, transformando uma relação profissional em algo completamente diferente. Valentina fechou os olhos por um momento, permitindo-se sentir plenamente a carícia suave na sua pele. Quando os abriu novamente, havia uma determinação nova em seu olhar. Alessandro, sussurrou ela, experimentando como era íntimo pronunciar apenas o nome dele. Eu sempre soube que havia algo especial entre nós. Durante esses 3 anos, você se tornou muito mais do que meu chefe. Você se tornou a pessoa mais importante da minha vida, mesmo que eu nunca pudesse admitir isso antes. A confissão de Valentina quebrou as últimas barreiras de resistência de Alessandro. Ele se levantou da cadeira, mantendo as mãos no rosto dela, e a beijou com uma suavidade que contrastava com a intensidade da emoção que sentia. Era um beijo lento, exploratório, cheio de todo o desejo reprimido e da conexão emocional que haviam construído ao longo dos meses anteriores. Valentina correspondeu ao beijo com uma doçura que fez Alessandro perceber que ela era ainda mais inexperiente do que imaginava, mas também com uma entrega que revelava a profundidade de seus sentimentos. Quando se separaram, ambos estavam respirando de forma irregular, seus olhos brilhando com uma intensidade nova. Valentina, eu preciso que você saiba que isso não é apenas atração física para mim, disse Alessandro, segurando as mãos dela entre as suas. Você despertou algo em mim que eu pensei que não existia mais. Uma capacidade de sentir, de me conectar verdadeiramente com outra pessoa. Eu me apaixonei por você, por sua inteligência, sua bondade, sua forma única de enxergar o mundo. As palavras de Alessandro fizeram os olhos de Valentina se encherem de lágrimas de felicidade. Alessandro, eu te amo há tanto tempo que já nem lembro quando começou. Talvez desde o primeiro dia que trabalhei aqui, quando você me tratou com respeito, mesmo eu sendo apenas uma secretária nova. Você me fez sentir valorizada, importante, capaz de crescer além do que eu imaginava ser possível. Sua voz trêmula revelava a emoção avassaladora que sentia ao finalmente poder expressar seus sentimentos mais profundos. A chuva continuava caindo lá fora, criando um som rítmico que parecia embalar aquele momento de pura intimidade emocional. Alessandro guiou Valentina até o sofá de couro, no canto do escritório, onde se sentaram juntos, ela aninhada em seus braços, ambos ainda processando a magnitude do que acabara de acontecer entre eles. Valentina, eu quero que você saiba que nunca senti nada assim por ninguém, confessou Alessandro, acariciando os cabelos sedosos dela.
Você me fez descobrir partes de mim mesmo que eu não sabia que existiam. Uma capacidade de ternura, de cuidado, de querer proteger e cuidar de alguém mais do que de mim mesmo. Valentina levantou o rosto para olhá-lo, seus olhos ainda úmidos de emoção. Alessandro, preciso confessar algo importante. Eu nunca estive com ninguém antes. Nunca tive um relacionamento sério. Nunca me entreguei completamente a um homem. Sempre priorizei meus estudos e minha carreira, mas principalmente porque nunca encontrei alguém que despertasse em mim o que você desperta. Sua confissão foi feita com uma honestidade tocante que fez o coração de Alessandro acelerar ainda mais. A revelação da inexperiência de Valentina tocou Alessandro de uma forma profunda e inesperada. Ele sentiu uma mistura de ternura proteora e uma responsabilidade emocional que jamais havia experimentado. Valentina, isso torna tudo ainda mais especial para mim. O fato de você ter esperado, de ter guardado essa intimidade e agora querer compartilhá-la comigo, isso é um presente que eu prometo honrar e proteger com toda a minha vida. Suas palavras saíram carregadas de uma solenidade que transformou aquele momento em algo quase sagrado. Eles permaneceram abraçados no sofá, conversando em sussurros sobre seus sentimentos, seus medos e suas esperanças para o futuro. Alessandro descobriu que Valentina tinha sonhos além da carreira corporativa, incluindo o desejo de ter uma família e criar filhos num ambiente de amor e estabilidade. Ela, por sua vez, ficou surpresa ao saber que Alessandro sempre se sentira incompleto, apesar de todo o seu sucesso profissional, como se estivesse vivendo apenas metade de uma vida. A conexão entre eles se aprofundou ainda mais através dessas revelações íntimas, criando uma base sólida para o que ambos começavam a reconhecer como um amor verdadeiro e transformador. Quando finalmente se levantaram do sofá, já passava da meia-noite e a chuva havia diminuído para uma garoa suave. Alessandro ajudou Valentina a se arrumar, ajeitando delicadamente seu cabelo e sua roupa com uma ternura que a fez sentir amada e protegida. Valentina, quero que saiba que a partir de agora você não é mais apenas minha secretária. Você é a mulher que amo e quero encontrar uma forma de conciliar nossos sentimentos com nossa vida profissional sem comprometer nenhum nem outro aspecto. Sua declaração selou o compromisso de ambos de construir algo duradouro e significativo juntos. As 2 semanas seguintes àquela noite transformadora trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível na dinâmica do escritório. Alessandro e Valentina conseguiram manter a profissionalidade durante o expediente normal, mas havia uma nova corrente de intimidade que fluía entre eles através de olhares prolongados, sorrisos discretos e toques casuais que duravam alguns segundos mais do que seria apropriado num ambiente corporativo. Alessandro descobriu que era quase impossível se concentrar completamente nos negócios quando Valentina estava por perto, sua presença agora carregada de um significado emocional que transcendia qualquer questão profissional. Ele se pegava observando a forma como ela movia as mãos enquanto digitava, como mordia levemente o lábio inferior quando estava concentrada em alguma tarefa complexa e como seus olhos brilhavam quando ele aprovava suas sugestões durante as reuniões. Valentina, por sua vez, estava vivendo uma revolução interna que afetava cada aspecto de sua vida. Pela primeira vez, ela havia experimentado a intensidade do amor correspondido, e isso havia despertado nela uma confiança nova, uma forma mais radiante de se mover pelo mundo. Suas amigas notaram que ela estava mais bonita, mais luminosa, embora Valentina tivesse decidido manter o relacionamento em segredo até que pudessem definir melhor como conciliar a vida pessoal com a profissional. Durante as noites em que trabalhavam juntos até tarde, os momentos de intimidade se tornaram mais naturais, com conversas profundas sobre seus sonhos futuros e carícias suaves que alimentavam a conexão emocional crescente entre eles. Alessandro havia tomado a decisão consciente de não pressionar Valentina fisicamente, respeitando sua inexperiência e querendo que qualquer avanço na intimidade acontecesse no ritmo dela. Entretanto, a tensão sexual entre eles era inegável e crescia a cada encontro noturno no escritório. Ele descobriu que estava completamente fascinado pela pureza dela, pela forma como ela respondia a cada toque com uma surpresa genuína,
como se estivesse descobrindo sensações que nem sabia que existiam. Valentina, por sua vez, se sentia segura o suficiente com Alessandro para explorar essa nova dimensão de si mesma, confiando na gentileza e paciência que ele demonstrava em todos os momentos íntimos que compartilhavam. Uma terça-feira especialmente agitada trouxe uma sequência de reuniões estressantes e problemas técnicos que mantiveram o escritório em estado de alerta máximo. Alessandro havia cancelado 3 compromissos para resolver uma crise com um dos fornecedores internacionais, e Valentina coordenou a comunicação com todos os departamentos afetados, trabalhando 14 horas seguidas sem parar para uma refeição adequada. Quando finalmente conseguiram resolver todos os problemas, já eram quase 2 da manhã, e ambos estavam exaustos física e emocionalmente. A tensão do dia havia criado uma necessidade intensa de conexão e conforto mútuo que transcendeu todas as barreiras que ainda mantinham. Valentina, você foi incrível hoje. Não sei como teria conseguido resolver tudo isso sem você, disse Alessandro, se aproximando dela que ainda estava organizando os últimos documentos na mesa. Suas mãos tremiam levemente de cansaço e estresse acumulado. Você é muito mais do que eu mereço. Sua dedicação, sua inteligência, sua forma de manter a calma mesmo nas situações mais difíceis, você me faz querer ser um homem melhor. Valentina se virou para ele, seus olhos revelando o cansaço, mas também uma ternura profunda. Alessandro, nós somos uma equipe perfeita, não apenas no trabalho, mas em tudo. Hoje eu percebi que não importa quão difíceis sejam os desafios, quando estamos juntos, conseguimos superar qualquer coisa. Ela se aproximou dele, colocando as mãos no peito masculino, sentindo o coração acelerado sob a camisa. Eu te amo tanto que às vezes tenho medo da intensidade desse sentimento. A confissão vulnerável de Valentina quebrou o último vestígio de autocontrole de Alessandro. Ele a beijou com uma paixão que refletia todo o desejo reprimido das últimas semanas, e desta vez ela correspondeu com uma entrega que surpreendeu ambos. As mãos dele encontraram a nuca dela, desfeito o coque que mantinha seus cabelos presos, deixando as madeixas castanhas caírem sobre os ombros. Valentina sentiu uma onda de sensações completamente novas percorrendo seu corpo, uma necessidade de proximidade que ia além de qualquer experiência anterior em sua vida. Valentina, você tem certeza? Sussurrou Alessandro contra os lábios dela, suas mãos acariciando delicadamente seu rosto. Não quero que você se sinta pressionada, ou que faça algo que possa se arrepender depois. Você é muito preciosa para mim, e quero que sua primeira vez seja perfeita, algo que guarde na memória como um momento de amor verdadeiro. Sua voz carregava uma ternura protetora que fez o coração de Valentina se acelerar ainda mais. Alessandro, eu nunca tive tanta certeza de algo na minha vida, respondeu Valentina, olhando diretamente nos olhos escuros dele. Eu te amo e confio em você completamente. Quero que seja você. Quero que seja agora, neste lugar que simboliza onde nos conhecemos e nos apaixonamos. Não consigo imaginar um momento mais perfeito do que este. Sua voz saiu firme, apesar da emoção que sentia, revelando uma determinação que tocou Alessandro profundamente. Naquela madrugada, no escritório silencioso, com vista para a cidade adormecida, Alessandro e Valentina se entregaram completamente um ao outro pela primeira vez. Ele teve um cuidado extremo com a inexperiência dela, transformando cada momento numa descoberta suave e amorosa, sempre atento às reações de Valentina para garantir que ela se sentisse amada e protegida. Para ela, a experiência foi uma revelação completa, não apenas das sensações físicas, mas da profundidade da conexão emocional que podia existir entre duas pessoas que se amavam verdadeiramente. As semanas seguintes trouxeram uma nova dimensão para o relacionamento deles. Alessandro descobriu que estar com Valentina havia despertado nele um desejo de construir algo duradouro, uma necessidade de protegê-la e cuidar dela, que ia muito além da paixão física. Ele começou a fazer planos mentais sobre como poderiam oficializar o relacionamento sem prejudicar a carreira dela na empresa, e chegou até a considerar a possibilidade de casamento, algo que nunca havia passado por sua cabeça com nenhuma outra mulher. Valentina, por sua vez, florescia de uma forma que era visível até para os colegas de trabalho,
embora ninguém soubesse exatamente o motivo de sua nova luminosidade. Entretanto, após 5 semanas de felicidade quase completa, Valentina começou a notar alguns sintomas estranhos em seu corpo, enjoos matinais, que inicialmente atribuiu ao estresse do trabalho, uma sensibilidade aumentada a certos cheiros e uma fadiga que não conseguia explicar, mesmo tendo uma rotina de sono adequada. A princípio, ela tentou ignorar esses sinais, focando-se na alegria de estar vivendo seu primeiro grande amor e nos projetos importantes que tinham pela frente na empresa. Mas, quando sua menstruação atrasou 2 semanas, uma possibilidade aterrorizante começou a se formar em sua mente. Na farmácia próxima ao escritório, Valentina comprou discretamente um teste de gravidez, suas mãos tremendo enquanto pagava pelo produto. Ela sabia que precisava ter certeza antes de conversar com Alessandro sobre suas suspeitas, especialmente porque ele nunca havia mencionado o desejo de ter filhos e ela própria nunca havia considerado seriamente a maternidade naquela fase de sua vida. Durante todo o caminho de volta para casa, seu coração batia acelerado, enquanto tentava processar as implicações de uma possível gravidez para o relacionamento que estava apenas começando a florescer e para a carreira que havia construído com tanto esforço. Sozinha em seu pequeno apartamento naquela noite, Valentina realizou o teste com as mãos tremendo de nervosismo e expectativa. Quando as 2 linhas apareceram no visor, confirmando suas suspeitas, ela sentiu uma mistura avassaladora de emoções: medo do futuro incerto, alegria pela vida que crescia dentro dela, preocupação com a reação de Alessandro e uma ternura inesperada pelo bebê que nem sabia que existia até alguns minutos antes. Ela passou a noite toda acordada, alternando entre lágrimas de felicidade e momentos de pânico, tentando imaginar como contaria a notícia para o homem que amava e como essa descoberta mudaria completamente suas vidas. Valentina passou 3 dias inteiros ensaiando mentalmente como contaria a Alessandro sobre a gravidez. Ela oscilava entre momentos de euforia, imaginando como seria maravilhoso formar uma família com o homem que amava, e períodos de ansiedade profunda, temendo que a notícia pudesse destruir o relacionamento que estava apenas começando a florescer. Durante esses dias, ela observava Alessandro discretamente, tentando identificar qualquer sinal de como ele reagiria à possibilidade de se tornar pai. Ela notou como ele sorria quando via crianças na rua, como falava com carinho sobre os sobrinhos durante conversas casuais, e isso alimentava sua esperança de que ele receberia a notícia com alegria. Alessandro, por sua vez, havia percebido uma mudança sutil no comportamento de Valentina durante aqueles dias. Ela parecia mais pensativa, às vezes perdida em devaneios durante as reuniões, e havia uma luminosidade diferente em seus olhos que ele não conseguia explicar. Ele atribuiu essas mudanças ao fato de ela estar vivendo seu primeiro relacionamento sério e assumiu que ela estava processando as emoções intensas que ambos estavam experimentando. A possibilidade de uma gravidez jamais passou por sua cabeça, especialmente porque ele havia recebido um diagnóstico médico anos antes que o classificava como infértil devido a complicações de uma cirurgia na adolescência. Na quinta-feira pela manhã, Valentina finalmente tomou coragem para abordar o assunto. Ela havia chegado mais cedo ao escritório e preparado o café da forma que Alessandro mais gostava, com a esperança de criar uma atmosfera acolhedora para a conversa que mudaria suas vidas para sempre. Quando ele chegou, ela notou que ele estava particularmente bem-humorado, comentando sobre um contrato importante que haviam fechado no dia anterior e fazendo planos para expandir ainda mais os negócios internacionais. A alegria dele a tranquilizou momentaneamente, mas também intensificou sua ansiedade sobre como a notícia afetaria aquele estado de espírito positivo. Alessandro, preciso conversar com você sobre algo muito importante, disse Valentina, sua voz saindo mais trêmula do que ela gostaria. Eles estavam sozinhos no escritório, pois ela havia chegado 1 hora antes do expediente normal, especificamente para ter privacidade durante aquela conversa crucial. É algo relacionado a nós dois, ao nosso futuro juntos. Alessandro levantou os olhos dos documentos que estava revisando, imediatamente percebendo a seriedade no tom de voz de Valentina. Ele se recostou na cadeira e lhe deu atenção total, com um sorriso encorajador
que tentava disfarçar a preocupação crescente que sentia. Claro, Valentina. Você sabe que pode conversar comigo sobre qualquer coisa. O que está acontecendo? Você parece nervosa, e isso não é comum em você. Valentina respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas para compartilhar a notícia mais importante de sua vida. Alessandro, eu estou grávida. As palavras saíram em um sussurro quase inaudível, mas carregado de toda a emoção que ela havia acumulado durante os últimos dias. Ela observou o rosto dele atentamente, procurando por qualquer sinal de como ele estava processando a informação. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Alessandro ficou completamente imóvel por vários segundos, sua expressão passando da surpresa para a confusão e depois para algo que Valentina não conseguiu identificar imediatamente. Quando ele finalmente falou, sua voz havia perdido toda a calidez que ela estava acostumada a ouvir. Isso é impossível, Valentina. Eu sou infértil. Fiz todos os exames há 5 anos e os médicos foram categóricos sobre isso. A reação de Alessandro foi como um balde de água fria sobre as esperanças de Valentina. Ela sentiu seu coração acelerar de uma forma dolorosa e suas mãos começaram a tremer visivelmente. Alessandro, eu entendo que seja uma surpresa, mas os testes não mentem. Eu fiz 3 testes diferentes e todos deram positivo. Também já consultei um médico ginecologista que confirmou a gravidez através de exame de sangue. Sua voz saiu mais defensiva do que pretendia, mas ela estava começando a perceber que a conversa não estava seguindo o rumo que havia imaginado. Alessandro se levantou bruscamente da cadeira, começando a caminhar de um lado para outro do escritório como um animal enjaulado. Sua mente estava trabalhando rapidamente, tentando processar a informação que acabara de receber e chegando a conclusões que o deixavam cada vez mais perturbado. Valentina, você precisa entender que isso simplesmente não é possível. Os médicos foram muito claros sobre minha condição. Se você está grávida, então... Ele parou de falar abruptamente, como se não conseguisse verbalizar o pensamento que estava se formando em sua mente. Então o que, Alessandro? Perguntou Valentina, sua voz começando a tremer de uma mistura de medo e indignação crescente. Ela estava começando a perceber a direção que os pensamentos dele estavam tomando, e a realização a deixou horrorizada. O que você está tentando insinuar? Que eu menti sobre minha virgindade? Que tenho um relacionamento com outro homem? Como você pode sequer pensar uma coisa dessas depois de tudo que vivemos juntos? Alessandro parou de caminhar e se virou para encará-la, seus olhos agora frios e distantes de uma forma que ela jamais havia visto antes. Valentina, eu não sei o que pensar. Tudo o que sei é que os médicos disseram que eu nunca poderia ter filhos. E agora você aparece dizendo que está grávida. Você pode entender como isso parece conveniente? Uma secretária que se envolve com um chefe milionário e depois aparece grávida. Suas palavras saíram cortantes, carregadas de uma desconfiança que destruiu qualquer vestígio de intimidade que havia entre eles. As palavras de Alessandro atingiram Valentina como golpes físicos, cada acusação implícita causando uma dor que ela jamais havia experimentado. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, enquanto ela tentava processar como o homem que declarara amá-la poderia estar questionando sua honestidade e integridade de forma tão cruel. Alessandro, como você pode falar assim comigo? Você foi minha primeira e única experiência íntima. Você sabe disso, você estava lá quando aconteceu. Como pode agora questionar algo que vivemos juntos? Valentina, eu quero acreditar em você, mas os fatos não batem, respondeu Alessandro, sua voz mantendo o tom frio e calculista que usava nas negociações mais difíceis. Talvez você não fosse tão inexperiente quanto queria me fazer acreditar. Talvez tudo isso tenha sido um plano desde o começo, uma forma inteligente de garantir seu futuro financeiro através de uma gravidez estratégica. Cada palavra que saía de sua boca era como uma facada no coração de Valentina, destruindo sistematicamente tudo o que haviam construído juntos. Valentina se levantou da cadeira com dignidade trêmula, suas lágrimas agora caindo livremente, enquanto ela tentava manter algum controle sobre suas emoções devastadas. Alessandro Ribeiro, eu jamais pensei que você pudesse ser tão cruel e injusto. Você está destruindo o amor mais puro e verdadeiro que já senti na vida por causa de um diagnóstico médico que pode ter mudado ou ter sido incorreto desde o início. Sua voz estava quebrada pela emoção, mas havia uma força nova nela,
uma dignidade ferida que estava começando a se transformar em determinação. Valentina, eu preciso de provas. Preciso de um teste de paternidade assim que o bebê nascer. Até lá não posso aceitar essa criança como minha, disse Alessandro, cada palavra soando como uma sentença final. Ele havia se colocado atrás da mesa, criando uma barreira física que simbolizava o abismo emocional que havia se aberto entre eles. E acho melhor você procurar outro emprego. Não podemos mais trabalhar juntos depois disso. A demissão disfarçada foi o golpe final que quebrou completamente o coração de Valentina. Ela olhou para Alessandro por um longo momento, memorizando o rosto do homem que havia amado com toda a sua alma e que agora a estava rejeitando da forma mais humilhante possível. Alessandro, um dia você vai descobrir a verdade e vai se arrepender amargamente de cada palavra que disse hoje. Mas quando esse dia chegar, pode ser tarde demais para recuperar o que você está destruindo agora. Sua voz havia recuperado uma firmeza surpreendente, alimentada pela indignação e pela necessidade de proteger seu bebê da rejeição que estava enfrentando. Valentina juntou suas coisas pessoais da mesa, mantendo a cabeça erguida, apesar das lágrimas que continuavam escorrendo. Ela não olhou para Alessandro novamente, enquanto caminhava em direção à porta, mas antes de sair, se virou para ele uma última vez. Alessandro, espero que sua empresa e seu dinheiro lhe tragam a felicidade que você escolheu no lugar do amor verdadeiro. Quanto ao meu filho, ele crescerá sabendo que foi amado desde o primeiro momento, mesmo que nunca conheça o pai. Com essas palavras, ela saiu do escritório e da vida de Alessandro, deixando para trás 3 anos de dedicação profissional e algumas semanas de amor que havia acreditado ser eterno. Alessandro ficou sozinho no escritório, o silêncio pesando sobre ele como uma presença opressora. Parte dele queria correr atrás de Valentina e implorar perdão, mas seu orgulho ferido e sua desconfiança arraigada o mantiveram paralisado. Ele tentou se convencer de que havia tomado a decisão certa, protegendo-se de um possível golpe, mas uma voz pequena e persistente em sua mente continuava sussurrando que havia acabado de cometer o maior erro de sua vida. Os meses seguintes foram os mais difíceis da vida de Valentina. Ela havia retornado para a pequena casa onde morava com os pais na zona leste de São Paulo, forçada a explicar sua situação sem revelar a identidade do pai do bebê. Seus pais, pessoas simples mas amorosas, a acolheram sem fazer muitas perguntas, embora ela pudesse ver a preocupação nos olhos deles quando achavam que ela não estava observando. Valentina encontrou um emprego como assistente administrativa em uma empresa pequena, ganhando menos da metade do que recebia na Ribeiro Enterprises, mas suficiente para contribuir com as despesas de casa e começar a economizar para os gastos que viriam com o bebê. A adaptação à nova realidade foi brutal para alguém que havia se acostumado com o ambiente dinâmico e desafiador da empresa de Alessandro. O novo trabalho era monótono e oferecia poucas oportunidades de crescimento, mas Valentina se dedicava com a mesma seriedade de sempre, determinada a provar para si mesma que podia reconstruir sua vida sem depender de ninguém. Durante as noites, ela estudava cursos online de gestão empresarial, sonhando em um dia abrir seu próprio negócio e proporcionar uma vida digna para seu filho. A gravidez progredia sem complicações, mas cada consulta médica era um lembrete doloroso de que estava enfrentando aquela jornada completamente sozinha. Alessandro, por sua vez, tentava manter sua rotina normal de trabalho, mas descobriu que a ausência de Valentina havia criado um vazio imenso em sua vida profissional e pessoal. Ele havia contratado 3 secretárias diferentes nos últimos meses, mas nenhuma conseguia igualar a eficiência e a intuição que Valentina demonstrava no trabalho. Mais do que isso, ele descobriu que sentia falta das conversas íntimas que compartilhavam durante as horas extras, da forma como ela o compreendia, sem precisar de explicações, e da paz que sua presença trazia para sua vida agitada. Ele tentava se convencer de que havia tomado a decisão certa, mas à medida que os dias passavam, suas certezas começavam a se transformar em dúvidas persistentes. Durante uma reunião particularmente estressante com investidores japoneses, Alessandro se viu pensando em como Valentina teria lidado com a situação de forma muito mais elegante do que sua nova secretária. Ela havia desenvolvido um talento especial para acalmar clientes nervosos,
e encontrar soluções criativas para problemas complexos, habilidades que ele apenas agora percebia como eram raras e valiosas. A nova funcionária, embora competente, não possuía a visão estratégica que Valentina sempre demonstrava, nem a capacidade de antecipar suas necessidades antes mesmo que ele as expressasse. As noites se tornaram especialmente difíceis para Alessandro. Ele trabalhava até mais tarde para evitar voltar para seu apartamento vazio, onde as lembranças de Valentina pareciam estar gravadas em cada canto. O sofá do escritório onde haviam conversado intimamente, a mesa onde ela organizava seus documentos com tanta precisão, até mesmo o aroma sutil do perfume dela, que parecia ainda estar impregnado no ar. Ele tentou se distrair com encontros casuais, mas descobriu que nenhuma mulher conseguia despertar nele o mesmo interesse e conexão emocional que havia experimentado com Valentina. Valentina, enquanto isso, estava vivendo uma transformação gradual, mas profunda. A dor inicial da rejeição estava sendo lentamente substituída por uma força interior que ela não sabia que possuía. Sentir o bebê se mexer em sua barriga pela primeira vez foi um momento de pura alegria que a fez perceber que não estava realmente sozinha nessa jornada. Ela começou a conversar com o bebê durante as noites, contando sobre seus planos para o futuro e prometendo que daria todo o amor que ele precisaria, mesmo sem a presença do pai. Essa conexão com a vida que crescia dentro dela começou a curar algumas das feridas emocionais deixadas pela humilhação que havia sofrido. O 5º mês de gravidez trouxe uma revelação que encheu Valentina de alegria. Ela esperava um menino. Durante o ultrassom, ela observou as imagens do bebê na tela e sentiu uma onda de amor maternal tão intensa que quase a deixou sem fôlego. O médico comentou que o bebê estava se desenvolvendo perfeitamente e que aparentava ser uma criança forte e saudável. Valentina pediu várias cópias das imagens do ultrassom e passou horas olhando para elas, imaginando como seria segurar seu filho nos braços e como seria vê-lo crescer e se tornar homem. Alessandro estava passando por um período particularmente difícil nos negócios. Uma série de decisões equivocadas tomadas por ele mesmo haviam resultado em prejuízos significativos, algo que raramente acontecia antes da saída de Valentina. Ele se deu conta de que muitas das estratégias bem-sucedidas dos últimos anos haviam sido influenciadas pelas sugestões e insights dela, contribuições que ele havia subestimado na época. Durante uma reunião com o conselho de administração, um dos diretores mais antigos fez um comentário casual sobre como a empresa parecia menos organizada desde que a secretária anterior havia saído. Um comentário que atingiu Alessandro mais profundamente do que ele queria admitir. A solidão começou a pesar sobre Alessandro de uma forma que ele jamais havia experimentado antes. Apesar de estar sempre rodeado de pessoas durante o dia, ele se sentia fundamentalmente isolado, como se estivesse vivendo em uma redoma de vidro que o separava do resto do mundo. Ele tentou se reconectar com amigos antigos, mas descobriu que havia perdido a capacidade de formar conexões significativas. As conversas superficiais sobre negócios e dinheiro, que antes o satisfaziam, agora pareciam vazias e sem propósito, fazendo-o perceber como Valentina havia trazido profundidade e significado para sua vida cotidiana. Durante uma noite particularmente insone, Alessandro encontrou uma foto de Valentina que havia ficado esquecida em uma gaveta de sua mesa. Era uma foto informal tirada durante uma festa da empresa, onde ela aparecia sorrindo naturalmente, seus olhos brilhando com a alegria genuína que ele sempre admirara nela. Olhando para aquela imagem, ele foi tomado por uma onda de saudade tão intensa que quase o deixou fisicamente doente. Pela primeira vez desde que ela havia saído, ele permitiu que suas defesas emocionais baixassem completamente e admitiu para si mesmo que sentia sua falta de uma forma devastadora. Valentina estava em seu 7º mês de gravidez quando decidiu fazer algo que vinha planejando há semanas. Usando suas economias cuidadosamente guardadas, ela se inscreveu em um curso de empreendedorismo voltado para mulheres que queriam iniciar seus próprios negócios. Durante as aulas, ela conheceu outras mulheres que estavam passando por desafios similares, e essa rede de apoio se tornou fundamental para sua recuperação emocional. Ela compartilhou suas ideias para uma consultoria em gestão administrativa para pequenas empresas,
aproveitando toda a experiência que havia adquirido trabalhando com Alessandro. O projeto da consultoria se tornou mais do que apenas uma perspectiva profissional para Valentina. Tornou-se um símbolo de sua capacidade de reconstruir sua vida a partir das cinzas da decepção amorosa. Ela trabalhou incansavelmente no plano de negócios durante suas horas livres, pesquisando o mercado, identificando potenciais clientes e desenvolvendo estratégias de marketing. Seu filho ainda não havia nascido, mas ela já estava criando um legado de independência e determinação que esperava poder transmitir para ele quando chegasse a hora certa. Alessandro, por sua vez, estava começando a questionar seriamente suas convicções sobre a infertilidade. Durante uma consulta médica de rotina, ele mencionou casualmente para seu médico sobre o diagnóstico antigo e ficou surpreso quando o doutor sugeriu que fizesse novos exames, explicando que a medicina havia avançado significativamente nos últimos anos e que alguns casos de infertilidade podiam ser revertidos naturalmente ao longo do tempo. A possibilidade de que pudesse estar errado sobre sua condição plantou uma semente de dúvida que começou a crescer em sua mente, trazendo com ela a terrível possibilidade de que havia rejeitado injustamente a mulher que amava e o filho que podia realmente ser seu. A semente de dúvida plantada pelo médico cresceu rapidamente na mente de Alessandro até se tornar uma obsessão que dominava seus pensamentos dia e noite. Ele marcou uma consulta com o melhor especialista em fertilidade de São Paulo, determinado a descobrir a verdade sobre sua condição médica. Durante a consulta, o novo médico revisou seus exames antigos e explicou que o diagnóstico original havia sido baseado em tecnologia menos avançada e critérios mais rígidos que eram comuns 5 anos antes. Senhor Alessandro, a medicina reprodutiva evoluiu drasticamente nos últimos anos. Casos que considerávamos irreversíveis agora podem ter prognósticos completamente diferentes, explicou o especialista enquanto analisava os resultados. Os novos exames revelaram uma verdade que abalou Alessandro até os ossos. Sua contagem de espermatozoides, embora baixa, estava dentro de parâmetros que tornavam a concepção natural possível, especialmente sob condições ideais de saúde e baixo estresse. O médico explicou que fatores como idade, estilo de vida e até mesmo estado emocional podiam influenciar significativamente a fertilidade masculina, e que não era incomum que homens previamente diagnosticados como inférteis conseguissem conceber naturalmente. O senhor pode ter filhos, Alessandro. O diagnóstico anterior foi conservador demais para os padrões atuais da medicina, declarou o especialista, suas palavras ecoando na mente de Alessandro como um martelo demolindo suas certezas. A revelação médica desencadeou uma cascata de emoções devastadoras em Alessandro. Ele saiu do consultório em estado de choque, caminhando pelas ruas de São Paulo sem destino, tentando processar as implicações do que havia acabado de descobrir. Se ele podia ter filhos, então Valentina havia estado certa desde o início. Ela não havia mentido, não havia tentado aplicar nenhum golpe, não havia traído sua confiança. Ele havia rejeitado brutalmente a mulher que amava e o filho que provavelmente era seu sangue, baseado em informações médicas desatualizadas e em seu próprio orgulho ferido. A magnitude de seu erro começou a se revelar como uma ferida aberta em sua consciência. Naquela noite, Alessandro não conseguiu dormir. Ele ficou acordado relembrando cada palavra cruel que havia dito para Valentina, cada acusação infundada, cada momento de desconfiança que havia demonstrado. A expressão de dor no rosto dela, quando ele sugeriu que ela estava mentindo sobre sua virgindade, agora o atormentava como um pesadelo vívido. Ele se lembrava de como ela havia tremido quando ele questionou suas intenções, como as lágrimas haviam escorrido por seu rosto quando ele a demitiu sumariamente. A lembrança de sua dignidade ferida, da forma como ela havia se mantido firme mesmo sendo humilhada, agora o enchia de uma vergonha profunda e dolorosa. Durante os dias seguintes, Alessandro se tornou uma sombra de si mesmo. Ele tentava se concentrar no trabalho, mas sua mente constantemente derivava para Valentina e o bebê que carregava. Ele começou a imaginar como seria seu filho, se teria os olhos verdes dela ou os cabelos escuros dele, se herdaria a inteligência aguçada da mãe
ou sua determinação nos negócios. Essas fantasias eram simultaneamente doces e torturantes, pois ele sabia que havia perdido o direito de participar dessas descobertas por causa de sua arrogância e desconfiança. Ele havia destruído a família que poderia ter tido por causa de um diagnóstico médico incorreto e seu próprio medo de ser enganado. A culpa começou a consumir Alessandro de uma forma que afetava todos os aspectos de sua vida. Ele perdeu peso, desenvolveu insônia crônica e começou a cometer erros no trabalho que jamais havia feito antes. Seus funcionários notaram a mudança dramática em seu comportamento, sussurrando sobre como o chefe, sempre energético e confiante, havia se tornado uma pessoa distante e melancólica. Durante as reuniões, ele frequentemente se perdia em pensamentos, imaginando como seria abraçar Valentina novamente e pedir perdão de joelhos pelo mal que havia causado. A necessidade de encontrar Valentina se tornou uma urgência desesperadora que dominava cada momento acordado de Alessandro. Ele contratou um investigador particular para localizá-la, explicando que precisava encontrar uma ex-funcionária para resolver uma questão pessoal importante. O investigador, um homem experiente chamado Roberto Silva, aceitou o caso e começou imediatamente a rastrear os passos de Valentina desde sua saída da empresa. Alessandro forneceu todas as informações que tinha sobre ela, incluindo seu endereço anterior, referências pessoais e qualquer detalhe que pudesse ajudar na busca. Roberto Silva era um profissional competente que havia trabalhado em casos similares antes. Ele começou sua investigação visitando o último endereço conhecido de Valentina, onde descobriu que ela havia se mudado pouco depois de deixar o emprego na Ribeiro Enterprises. Os vizinhos se lembravam dela como uma moça educada e discreta, que havia saído para morar com os pais, mas não sabiam o endereço exato da família. Roberto então expandiu sua busca, checando registros públicos, bases de dados de emprego e redes sociais, construindo gradualmente um perfil dos movimentos de Valentina nos últimos meses. A busca levou Roberto até a zona leste de São Paulo, onde ele descobriu que Valentina estava morando com os pais em uma casa simples, mas bem cuidada. Ele observou discretamente a residência por alguns dias, confirmando que ela estava realmente lá e notando seu estado avançado de gravidez. Roberto ficou tocado pela determinação que via em Valentina, que continuava trabalhando mesmo com a barriga grande, caminhando até o ponto de ônibus todas as manhãs, com uma dignidade que impressionava qualquer observador. Ele documentou cuidadosamente sua rotina e condições de vida, preparando um relatório detalhado para Alessandro. Quando Roberto apresentou seu relatório para Alessandro, incluindo fotos discretas que mostravam Valentina em seu 8º mês de gravidez, o impacto emocional foi devastador. Ver Valentina grávida, caminhando sozinha pelas ruas com uma barriga que obviamente carregava seu filho, quebrou completamente as últimas barreiras de negação em Alessandro. Ela parecia mais magra no rosto, como se não estivesse se alimentando adequadamente, mas havia uma força nova em sua postura que falava de uma mulher que havia encontrado coragem na adversidade. Ela trabalha numa empresa pequena de contabilidade, ganha muito pouco, mas pelos meus cálculos o bebê deve nascer nas próximas 2 semanas, relatou Roberto, sua voz carregada de simpatia pela situação. A informação de que o bebê nasceria em breve criou um senso de urgência desesperadora em Alessandro. Ele percebeu que havia perdido toda a gravidez de Valentina, todos os momentos importantes que deveria ter compartilhado com ela, todas as consultas médicas onde deveria ter segurado sua mão. Ele imaginou como ela devia ter se sentido sozinha durante os enjoos matinais, durante as primeiras vezes que sentiu o bebê se mexer, durante os momentos de ansiedade sobre o parto. A realização de que havia abandonado a mulher que amava, no momento em que ela mais precisava dele, foi como uma punhalada em seu coração já ferido. Alessandro passou a noite inteira planejando como se aproximaria de Valentina. Ele sabia que não podia simplesmente aparecer na porta da casa dela depois de 8 meses de silêncio e esperar ser perdoado. Ele precisava encontrar uma forma de demonstrar que havia mudado, que reconhecia a magnitude de seu erro e que estava disposto a fazer qualquer coisa para reconquistar sua confiança. Ele começou a escrever uma carta, descartando dezenas de rascunhos porque nenhum conseguia expressar adequadamente a profundidade de seu arrependimento e seu amor por ela.
Cada palavra precisava ser cuidadosamente escolhida. Cada frase precisava transmitir sua sinceridade, sem soar como desculpas vazias. A descoberta da verdade médica havia libertado Alessandro de suas dúvidas sobre a paternidade, mas também havia aberto uma ferida emocional que parecia impossível de curar. Ele agora sabia com certeza que Valentina havia sido honesta desde o início, que o bebê era realmente seu filho e que ele havia destruído a família que sempre havia desejado por causa de seu orgulho e desconfiança. A pergunta que o atormentava agora era se Valentina seria capaz de perdoá-lo depois de tudo que havia passado, se ela ainda sentia algum amor por ele ou se esse sentimento havia morrido no dia em que ele a humilhou e rejeitou de forma tão cruel. Alessandro passou dias inteiros escrevendo e reescrevendo a carta que levaria para Valentina, cada palavra pesada com o arrependimento que carregava em seu coração. Ele sabia que uma simples carta não seria suficiente para desfazer meses de sofrimento que havia causado, mas precisava começar de algum lugar. A carta final, escrita à mão em papel de alta qualidade, ocupava 3 páginas, onde ele confessava seus erros, explicava sobre a descoberta médica e implorava uma oportunidade de conversar pessoalmente. Ele releu a carta dezenas de vezes, sempre encontrando algo que poderia ser melhorado, sempre questionando se suas palavras conseguiriam transmitir a sinceridade de seu arrependimento. Na manhã de uma sexta-feira, Alessandro finalmente reuniu coragem para ir até a casa de Valentina. Ele dirigiu pelas ruas da Zona Leste, com o coração batendo acelerado, ensaiando mentalmente o que diria quando a visse. A casa era exatamente como Roberto havia descrito, simples mas bem cuidada, com um pequeno jardim na frente onde algumas flores resistiam bravamente ao calor do fim do verão. Alessandro estacionou do outro lado da rua e ficou observando a residência por vários minutos, tentando reunir coragem para atravessar aqueles poucos metros que pareciam representar um abismo intransponível entre seu mundo e o dela. Quando finalmente tocou a campainha, quem atendeu foi uma senhora de cabelos grisalhos e expressão gentil, que Alessandro imediatamente reconheceu como sendo a mãe de Valentina. A semelhança entre elas era evidente nos olhos verdes e na forma delicada dos traços faciais. Boa tarde, senhora. Meu nome é Alessandro Ribeiro. Eu trabalhava com sua filha Valentina. Gostaria muito de conversar com ela sobre um assunto importante, se for possível, disse ele, tentando manter a voz firme, apesar da ansiedade que sentia. A expressão da mãe de Valentina mudou instantaneamente quando ela ouviu o nome Alessandro. Seus olhos se estreitaram com uma desconfiança protetora, que deixou claro que ela sabia exatamente quem ele era e o que havia acontecido entre ele e sua filha. Senhor Alessandro, minha filha não quer vê-lo. Ela me contou o que o senhor fez com ela, como a tratou quando descobriu sobre o bebê. O senhor causou muito sofrimento para uma moça que só tinha amor para oferecer, disse ela, sua voz carregada de uma firmeza maternal que protegia ferozmente sua cria ferida. Alessandro sentiu o peso da rejeição como um soco no estômago, mas também entendeu que merecia cada palavra dura que estava ouvindo. Senhora, eu entendo perfeitamente a posição da senhora e o motivo de Valentina não querer me ver. Eu cometi erros terríveis, disse coisas imperdoáveis e magoei profundamente a pessoa que mais amo no mundo. Mas descobri que estava completamente errado sobre minha condição médica e agora sei que o bebê é realmente meu filho. Ele estendeu a carta que havia escrito, suas mãos tremendo ligeiramente. Por favor, peço apenas que entregue esta carta para ela. Se depois de lê-la, ela ainda não quiser me ver, respeitarei sua decisão e nunca mais a incomodarei. A mãe de Valentina olhou para a carta por um longo momento, claramente dividida entre o instinto de proteger sua filha e a possibilidade de que aquele homem estivesse sendo sincero em seu arrependimento. Senhor Alessandro, minha filha passou meses chorando por causa do que o senhor fez. Ela trabalha muito mais do que deveria, numa gravidez avançada, porque o senhor a deixou sem recursos adequados. O bebê nasce a qualquer momento, e ela está enfrentando isso sozinha porque o senhor duvidou da palavra dela. Sua voz carregava toda a indignação de uma mãe que havia visto sua filha sofrer injustamente. Eu sei, senhora, e carrego essa culpa todos os dias. Sei que não mereço perdão, mas meu filho merece ter um pai que reconheça seus erros e lute para corrigi-los.
Valentina merece saber que eu descobri a verdade e que jamais duvidei dela por maldade, mas por ignorância médica e medo, respondeu Alessandro, sua voz quebrando com a emoção. Por favor, apenas entregue a carta. Se ela decidir que não quer me dar uma segunda chance, aceito essa decisão, mas ela precisa saber que eu reconheço meus erros. A mãe de Valentina finalmente aceitou a carta, mas sua expressão permaneceu cautelosa. Vou entregar para ela, Sr. Alessandro, mas não posso prometer que ela vá querer lê-la. Minha filha está focada em preparar-se para a chegada do bebê e reconstruir sua vida. Se o senhor realmente a ama, como diz, vai respeitar qualquer decisão que ela tomar. Com essas palavras, ela fechou a porta gentilmente, mas firmemente, deixando Alessandro sozinho na calçada com uma mistura de esperança e desespero. Valentina estava descansando no sofá da sala quando sua mãe entrou com a carta nas mãos. Aos 8 meses e meio de gravidez, ela se cansava facilmente e havia chegado do trabalho especialmente exausta naquele dia. Quando sua mãe explicou sobre a visita de Alessandro, Valentina sentiu uma onda de emoções contraditórias varrendo seu corpo. Raiva pela audácia dele em aparecer depois de tanto tempo, curiosidade sobre o que ele teria a dizer, e uma dor renovada ao ser lembrada de como havia sido rejeitada quando mais precisava de apoio. Mãe, eu não sei se tenho forças para ler isso agora, disse Valentina olhando para a carta como se fosse algo perigoso. Passei meses tentando aceitar que ele não faz mais parte da minha vida, que meu filho vai crescer sem pai. Não sei se quero reabrir essa ferida quando estou tão próxima de dar à luz. Sua mão instintivamente foi para a barriga, onde sentia o bebê se mexendo como se estivesse reagindo ao estresse emocional da mãe. A mãe de Valentina se sentou ao lado da filha e segurou sua mão com ternura. Filha, você é uma mulher adulta e inteligente, capaz de tomar suas próprias decisões. Mas talvez seja importante saber o que ele tem a dizer, nem que seja para ter certeza de que está tomando a decisão certa sobre o futuro. O bebê vai fazer perguntas sobre o pai quando crescer e você precisa ter certeza de que fez tudo o que estava ao seu alcance. Suas palavras eram sábias e cuidadosas, tentando guiar sem pressionar. Valentina pegou a carta com mãos trêmulas e a observou por vários minutos, antes de decidir abri-la. A caligrafia de Alessandro era elegante e cuidadosa, e cada palavra parecia ter sido escolhida com extremo cuidado. Ele começava pedindo perdão de forma humilde, explicando sobre os novos exames médicos que haviam revelado que ele podia ter filhos, e confessando que havia sido movido pelo medo e orgulho quando a rejeitou. Valentina, descobri que você estava certa desde o início, e eu estava terrivelmente errado. Nosso filho é realmente nosso filho, e eu perdi meses preciosos de sua gravidez por causa da minha arrogância e desconfiança. Sei que não mereço perdão, mas imploro uma chance de conversar pessoalmente, de olhar em seus olhos e pedir desculpas adequadamente pelo sofrimento que causei. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Valentina enquanto ela lia a carta. Havia uma sinceridade nas palavras de Alessandro que tocava partes de seu coração que ela havia tentado proteger com muralhas de raiva e decepção. Ele admitia seus erros sem tentar justificá-los, reconhecia o sofrimento que havia causado e não fazia promessas grandiosas sobre o futuro. Era uma carta de um homem quebrado que finalmente havia entendido a magnitude de seus erros e estava disposto a aceitar as consequências. Ele quer me ver, mãe. Diz que descobriu que pode ter filhos e que reconhece que estava errado sobre tudo, disse Valentina, sua voz misturando esperança e medo. Parte de mim quer acreditar que ele realmente mudou, que entendeu o mal que me fez, mas outra parte tem medo de me abrir novamente e ser ferida outra vez. E se ele só está voltando porque descobriu que o bebê é realmente dele? E se ele desaparecer novamente quando as coisas ficarem difíceis? A mãe de Valentina abraçou a filha com ternura, sentindo como ela tremia com a intensidade das emoções. Filha, só você pode decidir se vale a pena arriscar dar uma segunda chance para ele. Mas lembre-se de que você não é mais a mesma pessoa que era há 8 meses. Você se tornou mais forte, mais independente, mais segura de seu próprio valor. Se decidir conversar com ele, vai ser como uma mulher que sabe exatamente o que merece e não vai aceitar menos do que isso. Suas palavras deram a Valentina a confiança de que, qualquer que fosse sua decisão,
ela seria capaz de lidar com as consequências. Alessandro passou os 3 dias seguintes em estado de ansiedade constante, esperando por alguma resposta de Valentina. Ele cancelou todas as reuniões não essenciais e ficou com o telefone sempre ao alcance, esperando que ela ligasse ou enviasse alguma mensagem. Cada hora que passava sem notícias aumentava sua ansiedade, mas também sua determinação de lutar pelo amor que havia perdido por sua própria culpa. Ele sabia que havia ferido Valentina profundamente e que ela tinha todo o direito de rejeitá-lo, mas uma parte dele ainda mantinha a esperança de que o amor que haviam compartilhado fosse forte o suficiente para sobreviver ao teste que ele havia imposto. Na manhã do 4º dia, o telefone de Alessandro finalmente tocou. Era um número desconhecido, mas seu coração disparou quando ouviu a voz de Valentina do outro lado da linha. Alessandro, li sua carta, disse ela, sua voz soando mais madura e firme do que ele se lembrava. Aceito conversar com você, mas não em casa. Nos encontramos no parque próximo à minha casa amanhã às 3 da tarde. E Alessandro, esta pode ser nossa única conversa, então pense bem no que quer dizer. A ligação terminou antes que ele pudesse responder, deixando-o com uma mistura de alívio por ter conseguido a chance de conversar e terror de que pudesse desperdiçar essa oportunidade única de reconquistar a mulher que amava. Alessandro chegou ao parque 1 hora antes do horário marcado, sua ansiedade tornando impossível esperar em casa. Ele havia passado a noite inteira ensaiando o que diria para Valentina, escolhendo cuidadosamente cada palavra que pudesse transmitir a sinceridade de seu arrependimento sem soar como desculpas vazias. O parque era um local simples, mas bem cuidado, com bancos espalhados sob árvores frondosas e um playground onde algumas crianças brincavam sob o olhar atento de suas mães. Alessandro se sentou no banco que oferecia a melhor vista da entrada, suas mãos suando, enquanto verificava o relógio a cada poucos minutos. Quando Valentina finalmente apareceu, Alessandro sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Ela estava radiante apesar da gravidez avançada, caminhando com uma dignidade que ele sempre havia admirado, mas agora havia uma força nova em seus movimentos que falava de uma mulher que havia enfrentado adversidades e emergido mais forte. Sua barriga era proeminente, obviamente carregando uma vida que estava prestes a chegar ao mundo, e ver a evidência física de seu filho fez Alessandro sentir uma mistura avassaladora de amor, arrependimento e uma proteção paternal que jamais havia experimentado antes. Alessandro, disse Valentina quando se aproximou, sua voz carregada de uma formalidade cuidadosa que criou uma barreira invisível entre eles. Ela se sentou no banco mantendo uma distância respeitosa, suas mãos instintivamente protegendo a barriga, como se estivesse protegendo o bebê de qualquer decepção futura. Obrigada por vir. Preciso ouvir de você, olhando em meus olhos, uma explicação para tudo o que aconteceu entre nós. Alessandro a observou por um momento, notando como ela havia emagrecido no rosto apesar da gravidez, como havia círculos sutis sob seus olhos que falavam de noites mal dormidas e preocupações constantes. A culpa que sentia por ter causado esse sofrimento era quase insuportável. Valentina, antes de mais nada, preciso pedir perdão pelo homem terrível que fui com você. Não existem palavras que possam desfazer a dor que causei, mas preciso que saiba que reconheço completamente meus erros e que me odeio por cada lágrima que fiz você derramar. Alessandro, suas desculpas não mudam o fato de que passei 8 meses da minha gravidez sozinha, trabalhando mais do que deveria para conseguir me sustentar, enfrentando consultas médicas sem ter ninguém para segurar minha mão quando estava com medo, respondeu Valentina, sua voz mantendo-se firme apesar da emoção que transparecia em seus olhos. Você me acusou de mentir sobre algo que eu jamais mentiria. Questionou minha integridade e meu caráter de uma forma que me destruiu por dentro. As palavras de Valentina atingiram Alessandro como golpes físicos, cada acusação justificada, cavando mais fundo em sua consciência já torturada. Você está certa, Valentina. Eu fui cruel, injusto e completamente errado em minhas suspeitas. Descobri que meu diagnóstico de infertilidade estava desatualizado, que a medicina havia evoluído e que eu realmente posso ter filhos. Nosso filho é realmente meu, e eu desperdicei meses preciosos por causa da minha arrogância
e medo. Sua voz quebrou na última frase, revelando a profundidade de sua emoção. Valentina fechou os olhos por um momento, claramente lutando com suas próprias emoções. Quando os abriu novamente, havia lágrimas não derramadas brilhando neles. Alessandro, você sabe quanto eu te amei. Você fazia parte de todos os meus sonhos de futuro. Quando descobri que estava grávida, minha primeira reação foi de pura alegria, porque pensei que íamos formar uma família juntos. Sua rejeição não apenas quebrou meu coração, mas destruiu a confiança que eu tinha no amor verdadeiro. Valentina, eu sei que não mereço perdão, e sei que não posso desfazer o sofrimento que causei. Mas nosso filho merece ter um pai que reconhece seus erros e está disposto a passar o resto da vida tentando compensá-los, disse Alessandro, sua voz carregada de uma humildade que ela jamais havia visto nele antes. Eu te amo, sempre te amei, mesmo quando meu orgulho e meu medo me cegaram para a verdade. Se você me der uma segunda chance, juro que dedicarei minha vida a provar que mudei. Antes que Valentina pudesse responder, ela sentiu uma contração forte que a fez dobrar-se ligeiramente, suas mãos indo instintivamente para a barriga. Alessandro, acho que o bebê está chegando, disse ela, sua voz misturando surpresa e uma pontada de medo. As contrações começaram de manhã, mas eram fracas. Agora estão ficando mais fortes e mais próximas. Alessandro sentiu o pânico tomar conta dele, mas forçou-se a manter a calma para poder ajudar Valentina. Tudo bem, vamos para o hospital agora mesmo. Meu carro está aqui perto. Você consegue caminhar? Ele se levantou imediatamente, estendendo a mão para ajudá-la, e quando ela aceitou sua ajuda, ele sentiu uma onda de gratidão por poder estar presente no momento mais importante da vida dela, mesmo que por acaso. O trajeto até o hospital foi tenso e emocional. Valentina respirava profundamente durante as contrações, que estavam se tornando cada vez mais intensas, enquanto Alessandro dirigia com cuidado extremo, dividido entre a preocupação com ela e a realização de que estava prestes a conhecer seu filho. Valentina, posso ficar com você durante o parto? Sei que não tenho o direito de pedir isso depois de tudo o que aconteceu, mas quero estar lá para apoiá-la e para conhecer nosso filho no momento em que ele chegar ao mundo. Valentina olhou para ele através da dor das contrações, vendo uma vulnerabilidade em Alessandro que jamais havia presenciado antes. Havia algo genuíno em sua preocupação, uma ternura que não parecia forçada ou calculada. Alessandro, eu preciso de alguém comigo. Meus pais estão viajando visitando minha tia doente e eu planejava ligar para eles quando chegasse a hora. Se você promete que não vai desaparecer depois que o bebê nascer, se promete que está aqui por amor e não por obrigação, então sim, pode ficar. Valentina, prometo que nunca mais vou abandonar você ou nosso filho. Prometo que vou passar o resto da vida provando que mereço uma segunda chance e que vou amar e proteger nossa família com tudo que tenho, declarou Alessandro, sua voz carregada de uma solenidade que fez Valentina acreditar que ele estava sendo completamente sincero. No hospital, Alessandro segurou a mão de Valentina durante todo o trabalho de parto, oferecendo palavras de encorajamento e demonstrando uma ternura que a surpreendeu. Ele estava claramente nervoso e emocionado, mas sua presença trouxe para Valentina um conforto que ela não esperava sentir. Durante as horas de dor e esforço, eles conversaram entre as contrações, e ela pôde ver como ele havia mudado, como a experiência de quase perder tudo o que importava havia transformado sua perspectiva sobre o que realmente tinha valor na vida. Quando seu filho finalmente nasceu, um menino saudável e forte, que chorou vigorosamente ao entrar no mundo, Alessandro chorou mais do que Valentina havia chorado durante todo o parto. Ele olhou para aquele pequeno ser que era metade dele e metade da mulher que amava, e sentiu uma onda de amor paternal tão intensa que quase o derrubou. Ele é perfeito, Valentina. Ele é absolutamente perfeito, sussurrou Alessandro, suas lágrimas caindo livremente enquanto observava o bebê ser colocado no peito da mãe. Quando o médico perguntou sobre o nome do bebê, Valentina olhou para Alessandro com uma expressão que misturava cansaço, amor maternal e uma esperança cautelosa. Gabriel Alessandro Costa Ribeiro, disse ela, incluindo o nome e sobrenome de Alessandro, de uma forma que o fez perceber que ela estava lhe dando uma segunda chance real, não apenas como pai, mas possivelmente como companheiro de vida.
Alessandro segurou delicadamente seu filho pela primeira vez, sentindo o peso minúsculo mais significativo da nova vida em seus braços. Gabriel abriu os olhos, revelando orbes escuros idênticos aos do pai, e naquele momento, Alessandro soube que faria qualquer coisa para proteger e amar aquela criança e sua mãe extraordinária. Gabriel, papai está aqui agora e nunca mais vai embora. Papai vai amar você e sua mamãe para sempre, murmurou ele, beijando suavemente a testa do bebê antes de devolvê-lo para os braços de Valentina. Naquela noite no hospital, enquanto Valentina descansava e Gabriel dormia pacificamente no berço ao lado da cama, Alessandro permaneceu acordado observando sua família. Ele havia quase perdido tudo por causa de seu orgulho e medo, mas o destino havia lhe dado uma segunda chance que ele estava determinado a não desperdiçar. Ele sabia que reconquistar completamente a confiança de Valentina levaria tempo e muito esforço, mas pela primeira vez em meses ele se sentia completo e tinha esperança real no futuro que poderiam construir juntos. Os primeiros dias após o nascimento de Gabriel foram uma revelação para Alessandro sobre o que realmente significava amar de forma incondicional. Ele havia pedido licença na empresa para poder acompanhar Valentina e o bebê durante as primeiras semanas, uma decisão que surpreendeu todos os funcionários que conheciam sua dedicação obsessiva ao trabalho. Alessandro descobriu que trocar fraldas, acordar durante a madrugada para as mamadas e simplesmente observar Gabriel dormir eram experiências mais gratificantes do que qualquer negócio milionário que havia fechado em sua carreira. Ele se instalou no quarto de hóspedes da casa dos pais de Valentina, respeitando o espaço dela, enquanto permanecia próximo para ajudar com todas as necessidades do bebê. Valentina observava Alessandro com surpresa e uma admiração crescente. O homem, que sempre fora impecavelmente vestido e controlado, agora caminhava pela casa com roupas amassadas pelo sono interrompido, cabelos despenteados e olhos brilhando de pura felicidade paternal. Ele havia se transformado no pai mais dedicado que ela poderia imaginar, antecipando-se às necessidades de Gabriel antes mesmo que o bebê começasse a chorar. Durante as mamadas noturnas, Alessandro permanecia acordado, conversando suavemente com ela, fazendo-a rir com histórias de sua própria infância e compartilhando sonhos sobre o futuro que esperava construir para Gabriel. Valentina, quero falar sobre nosso futuro se você estiver disposta a me ouvir, disse Alessandro uma manhã, enquanto Gabriel dormia tranquilamente em seus braços. Sua voz carregava uma hesitação que revelava como ele temia a possibilidade de rejeição. Sei que ainda tenho muito que provar, mas gostaria de saber se você considera a possibilidade de nos casarmos. Não por obrigação ou por causa do Gabriel, mas porque te amo profundamente e quero passar o resto da vida ao seu lado, construindo uma família baseada no amor verdadeiro. Valentina sentiu seu coração acelerar com a proposta, mas também uma necessidade de ser completamente honesta sobre seus medos. Alessandro, você me magoou profundamente, e embora eu possa ver que você mudou, preciso de tempo para confiar completamente novamente. Gabriel merece crescer numa família unida pelo amor verdadeiro, não por obrigação ou culpa. Se vamos tentar reconstruir nosso relacionamento, precisa ser porque ambos acreditamos que podemos ser felizes juntos, não apenas porque temos um filho. Alessandro acenou compreensivamente, segurando Gabriel um pouco mais apertado enquanto processava as palavras de Valentina. Entendo perfeitamente e respeito sua necessidade de tempo. Estou disposto a esperar o quanto for necessário e a provar todos os dias que mudei realmente. O que importa agora é que estamos juntos como família, e Gabriel pode crescer conhecendo o amor de ambos os pais. Sua paciência e maturidade demonstraram para Valentina que a experiência havia realmente transformado sua perspectiva sobre o que era verdadeiramente importante na vida. Durante as semanas seguintes, Alessandro estabeleceu uma nova rotina que dividia seu tempo entre a família e o trabalho de uma forma muito mais equilibrada do que jamais havia conseguido antes. Ele contratou gerentes competentes para assumir muitas de suas responsabilidades diárias na empresa, descobrindo que delegar não apenas lhe dava mais tempo com Gabriel e Valentina, mas também resultava em operações mais eficientes. Suas prioridades haviam mudado completamente. Onde antes ele via apenas números e lucros, agora considerava como suas decisões empresariais afetariam o futuro de seu filho
e a estabilidade de sua família. Valentina decidiu não retornar imediatamente ao trabalho, optando por dedicar os primeiros meses exclusivamente aos cuidados de Gabriel. Alessandro insistiu em prover todo o suporte financeiro necessário, não como uma forma de controle, mas como uma expressão de amor e responsabilidade paternal. Ele abriu uma conta bancária generosa em nome de Valentina, garantindo que ela tivesse independência financeira completa, e também estabeleceu um fundo educacional para Gabriel que asseguraria todas as oportunidades que uma criança poderia precisar. Alessandro, preciso conversar com você sobre minha carreira, disse Valentina uma tarde enquanto Gabriel brincava em seu carrinho. Tenho pensado muito sobre meus objetivos profissionais e quero retomar o projeto da consultoria que estava desenvolvendo antes do Gabriel nascer. Sei que você pode prover tudo o que precisamos financeiramente, mas é importante para mim manter minha independência profissional e realizar meus próprios sonhos. Alessandro sorriu com orgulho genuíno, uma reação que demonstrava como ele havia evoluído desde os tempos em que via os relacionamentos como questões de poder e controle. Valentina, seus sonhos profissionais são tão importantes quanto os meus, e quero apoiar sua consultoria de todas as formas possíveis. Se você quiser, posso ajudar com contatos empresariais, financiamento inicial ou qualquer outro recurso que possa facilitar o crescimento do seu negócio. Você tem um talento extraordinário para gestão e estratégia empresarial, e seria um desperdício não compartilhar isso com o mundo. A generosidade e o apoio de Alessandro tocaram Valentina profundamente, mostrando como ele havia aprendido a amar de forma que elevava e encorajava, em vez de controlar ou diminuir. Juntos, eles desenvolveram um plano para a consultoria de Valentina que aproveitaria sua experiência na Ribeiro Enterprises enquanto criava algo completamente seu. Alessandro ofereceu um espaço no prédio de sua empresa para que ela pudesse trabalhar próxima de casa quando necessário, mas também respeitou seu desejo de manter os negócios completamente separados. Gabriel crescia rapidamente, revelando uma personalidade alegre que combinava a inteligência aguçada de ambos os pais com uma doçura natural que derretia qualquer coração. Alessandro descobriu que ser pai era mais desafiador e gratificante do que qualquer projeto empresarial que já havia enfrentado. Cada sorriso de Gabriel, cada novo som que fazia, cada pequeno marco de desenvolvimento era celebrado como uma vitória maior do que qualquer contrato milionário. Ele documentava obsessivamente cada momento, criando álbuns de fotos e vídeos que garantiriam que nenhuma memória preciosa fosse perdida. Valentina, olhando para Gabriel, percebo que quase perdi a oportunidade de conhecer o amor mais puro que existe, disse Alessandro uma noite, enquanto observavam o bebê dormir. Ele me ensinou que o sucesso verdadeiro não se mede em dinheiro ou poder, mas na capacidade de amar e ser amado. Você e Gabriel me deram um propósito que jamais soube que estava procurando. Valentina olhou para Alessandro com uma ternura que havia pensado ter perdido para sempre. Ao longo dos meses, ela havia observado como ele se transformara em um homem completamente diferente, movido pelo amor em vez do medo, pela humildade em vez da arrogância. Alessandro, posso ver que você realmente mudou. A forma como cuida do Gabriel, como me respeita e apoia meus sonhos, como se dedica à nossa família. Isso me mostra um homem que vale a pena amar. 6 meses após o nascimento de Gabriel, numa tarde quente de verão enquanto passeavam pelo mesmo parque onde haviam se reencontrado, Alessandro se ajoelhou diante de Valentina com um anel simples mas elegante. Valentina Costa, você me ensinou o significado do amor verdadeiro e me deu o presente mais precioso do mundo em nosso filho. Quero passar o resto da vida provando que mereço o amor que vocês dois me deram. Quer se casar comigo e oficializar a família que já somos no coração? Valentina olhou para Alessandro ajoelhado diante dela, para Gabriel dormindo tranquilamente no carrinho e para o anel que simbolizava não apenas um compromisso, mas uma segunda chance que ambos haviam lutado para merecer. Com lágrimas de felicidade escorrendo por seu rosto, ela estendeu a mão para receber o anel. Sim, Alessandro, quero me casar com você e construir uma vida baseada no amor, respeito e na família maravilhosa que criamos juntos.
O beijo que selou o noivado foi doce e cheio de promessas de futuro, observado pelos olhos curiosos de Gabriel, que havia acordado e parecia aprovar a decisão de seus pais. Naquele momento, no mesmo parque onde quase haviam perdido um ao outro para sempre, Alessandro e Valentina sabiam que haviam encontrado o tipo de amor que sobrevive às tempestades e emerge mais forte do que antes. Eles haviam aprendido que o amor verdadeiro não é apenas sobre paixão e romance, mas sobre perdão, crescimento e a decisão diária de escolher amar, mesmo quando é difícil. 2 anos depois do casamento, Alessandro, Valentina e Gabriel formavam uma família que irradiava felicidade genuína e amor verdadeiro. Gabriel, agora com 2 anos e meio, havia herdado os olhos escuros penetrantes do pai e a doçura radiante da mãe, crescendo como uma criança inteligente e carinhosa, que era o orgulho de ambos os pais. A consultoria de Valentina havia se tornado um sucesso notável, atendendo dezenas de pequenas e médias empresas que se beneficiavam de sua expertise em gestão administrativa. Alessandro, por sua vez, havia transformado a Ribeiro Enterprises numa empresa ainda mais próspera, mas agora operava com uma filosofia empresarial que priorizava o bem-estar dos funcionários e a responsabilidade social, reflexo da transformação pessoal que havia experimentado. A família havia se mudado para uma casa espaçosa e acolhedora, onde Gabriel podia correr livremente pelo jardim, enquanto seus pais trabalhavam em seus respectivos escritórios domésticos. As manhãs começavam com café da manhã em família, uma tradição que Alessandro considerava mais importante do que qualquer reunião empresarial. Ele havia aprendido que estar presente para os pequenos momentos diários era o que realmente construía memórias duradouras e relacionamentos sólidos. Valentina florescera como mãe e empresária, equilibrando suas responsabilidades com uma graça natural que Alessandro admirava todos os dias. Você sabe, Alessandro, às vezes olho para nossa vida agora e mal consigo acreditar que quase perdemos tudo isso, disse Valentina uma noite, enquanto observavam Gabriel brincar com seus brinquedos no tapete da sala. Se você não tivesse tido a coragem de vir atrás de mim, se eu não tivesse decidido lhe dar uma segunda chance, Gabriel poderia ter crescido sem conhecer o pai maravilhoso que você se tornou. Alessandro segurou a mão de Valentina, ainda sentindo uma onda de gratidão sempre que pensava em quão próximo havia chegado de destruir completamente sua chance de felicidade. Valentina, nossa história me ensinou que o orgulho e o medo são os maiores inimigos do amor. Quase perdi vocês dois por causa da minha incapacidade de confiar e de reconhecer meus próprios erros, mas também aprendi que o amor verdadeiro é forte o suficiente para sobreviver até mesmo aos nossos piores momentos, desde que estejamos dispostos a lutar por ele. Gabriel correu até os pais e se jogou no colo de Alessandro pedindo para ouvir a história de como mamãe e papai se conheceram. Era uma história que eles contavam de forma adaptada para a idade dele, focando no amor que os uniu e nas lições sobre como as pessoas podem mudar e crescer quando realmente se importam umas com as outras. Alessandro levantou o filho no ar, ouvindo suas gargalhadas alegres ecoarem pela casa que haviam construído juntos com amor, paciência e perdão mútuo. Gabriel, um dia você vai entender que o amor verdadeiro não é apenas sobre encontrar a pessoa certa, mas sobre se tornar a pessoa certa para quem amamos, disse Alessandro, sentando o menino em seu colo. Papai teve que aprender a ser um homem melhor para merecer o amor da mamãe, e essa é uma lição que carrego comigo todos os dias. O amor nos transforma, nos faz querer ser melhores e nos dá forças para superar qualquer obstáculo. A história de Alessandro e Valentina se tornou um testemunho poderoso de que segundas chances são possíveis quando há amor genuíno, humildade para reconhecer erros e determinação para mudar. Eles não escondiam as dificuldades que haviam enfrentado, mas as viam como parte essencial de sua jornada para encontrar uma felicidade mais profunda e duradoura. Seu casamento não era perfeito, mas era construído sobre uma base sólida de respeito mútuo, comunicação honesta e o compromisso diário de escolher amar um ao outro. Alessandro olhou para sua família, para a vida que quase havia perdido por causa de sua arrogância, e sentiu uma gratidão profunda por cada dia que tinha a oportunidade de ser pai de Gabriel e marido de Valentina. Ele havia aprendido que a verdadeira riqueza
não estava nos números de sua conta bancária, mas nos sorrisos de seu filho, no amor em seus olhos quando olhava para sua esposa e na paz que sentia quando estava em casa com as pessoas que mais amava no mundo. E assim, nossa história nos ensina que o amor verdadeiro tem o poder de transformar até mesmo os corações mais feridos e orgulhosos, que o perdão pode abrir portas para uma felicidade maior do que imaginávamos ser possível, que as segundas chances, quando abraçadas com humildade e sinceridade, podem criar laços ainda mais fortes do que os primeiros. Alessandro e Valentina descobriram que o amor não é apenas um sentimento, mas uma escolha diária de apoiar, respeitar e valorizar a pessoa que escolhemos como companheira de vida. Que essa história inspire vocês a nunca desistirem do amor verdadeiro, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Que possam encontrar a coragem de reconhecer seus erros, pedir perdão quando necessário e dar segundas chances quando o amor é genuíno. E que compreendam que as famílias mais fortes são aquelas construídas não apenas sobre a paixão, mas sobre a base sólida do respeito mútuo, da comunicação honesta e do compromisso inabalável de crescer juntos. Obrigado por me acompanharem nessa jornada emocionante de Alessandro, Valentina e Gabriel. Se essa história tocou seu coração, deixe um like para me ajudar a alcançar mais pessoas com essas mensagens de esperança e amor. Se inscreva no canal para não perder nenhuma das próximas histórias que preparei especialmente para vocês. Compartilhe essa história com alguém que precisa acreditar no poder transformador do amor verdadeiro. E me conta nos comentários. Vocês acreditam em segundas chances no amor? Já viveram alguma experiência que os fez crescer como pessoas? Adoro ler seus comentários e saber suas opiniões sobre essas histórias que compartilhamos juntos. Que Deus abençoe vocês e suas famílias com muito amor, paz e felicidade. Até a próxima história.